E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ética e a ética do Aristóteles. Vamos lá, então? Nossos objetivos: conhecer a vida e a obra de Aristóteles, conhecer aspectos importantes da metafísica aristotélica, identificar a teoria das quatro causas e relacioná-la à sua ética. Então, a gente vai falar aí do pai, né, Aristóteles. E para começo de conversa, coloco uma reflexão aqui pra gente, hein? Você já se perguntou qual é a finalidade da nossa vida? Por que estudamos e trabalhamos? Nossa busca por uma vida boa interfere na vida coletiva? Então, assim, eu tenho certeza que você já pensou em questões assim, né? Sempre falo assim os meus alunos, quando a gente acorda de manhã, tá aquele frio, tenho certeza que você questiona a sua vida inteira, né? Por que eu vou para a escola? Por que eu vou trabalhar? Né? Assim, a partir dali você vai pensando o que você vai fazer da sua vida. E o Aristóteles, claro, também estava pensando de maneira muito mais filosófica que a gente de manhã na finalidade da vida. Para quê? E por que nós existimos e o que fazer com a nossa vida? Não são questões nada fáceis, né? Bom, vamos colocar um pedaço de um poema do Bertolt Brecht. Ele fala assim: estou sentado à beira da estrada. O condutor muda a roda. Não me agrada o lugar de onde eu venho e não me agrada o lugar para onde eu vou. Por que olho a troca da roda com impaciência? Professora, o que significa aí esse poema do Brecht, né? Veja só que ele fala assim pra gente, ó: não me agrada o lugar de onde eu venho e não me agrada também o lugar de onde eu vou. Mesmo assim eu tô vendo o cara trocar a roda e mesmo sem saber para onde eu vou, aquilo me deixa impaciente. Você já sentiu em alguns momentos da sua vida assim, tipo, não tá legal o que tá acontecendo aqui, mas também eu não sei para onde eu vou, que é essa questão de hoje, nossa, né? Qual que é a finalidade? Qual que é o caminho, né? O que deve ser feito da vida para a gente sair desse lugar de impaciência? Refletir sobre a finalidade da vida é próprio do ser humano. Quando pensamos sobre o nosso propósito, sobre o que buscamos, conferimos sentido à vida. Pensando sobre a vida que eu acho sentido nela, como defender uma causa, realização profissional, riqueza, conhecer o mundo, construir uma família ou dentro de uma religião. Tudo isso faz parte sobre a reflexão sobre a finalidade da vida. A felicidade, diz o Aristóteles aí, é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Então Aristóteles está pensando assim: tudo que existe para um motivo. A pessoa que faz uma faca, a pessoa que faz uma cadeira, elas têm uma finalidade de ser. E o ser humano? Existe para quê? Existe para o bem, existe para o melhor, para a melhor das virtudes. E a melhor entre elas é a felicidade. A gente não existe por nenhum motivo, existimos para ser feliz. Então o caminho de sentido da vida é buscar a felicidade. O Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia. Com 17 anos partiu para Atenas e começou a frequentar a academia de Platão. Então o Aristóteles, ele era aluno do Platão. Vale lembrar aí que nós temos a trindade, né? Sócrates, Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. Então estão os três paizão da filosofia aí. Por conta do local de seu nascimento, o autor é chamado de o estagirista, porque ele nasceu em Estagira. Discordou de muitas das ideias de seu mestre Platão. Costuma-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu à terra. E daí tem uma imagem muito famosa que é a academia, né? E no centro dessa pintura muito famosa, a gente vê justamente Platão e Aristóteles. O que distingue ele é que o Platão está apontando para cima, para o mundo das ideias, e o Aristóteles está apontando para baixo. Por isso que a gente fala, né, que o Aristóteles traz as ideias do céu à terra, ele se importa com o que há no sensível, na matéria.
Aristóteles escreveu uma série de obras que falam sobre política, ética, moral, lógica e outros campos de conhecimento e referência nessas áreas até hoje. Tem aí uns livros para vocês. E, inclusive, não saibam que Aristóteles também fez um livro sobre física. Após a morte do Platão, foi convidado a ser preceptor, o professor, digamos assim, de Alexandre o Grande. Em 335 a.C., Aristóteles decide fundar a sua própria escola, o Liceu, cujo nome é escolhido por estar situada no edifício dedicado ao deus Apolo Lício, deus do sol, da luz, da verdade e da razão. Então, gente, como Aristóteles ele foi professor do Alexandre o Grande, a gente sabe que o Alexandre foi um grande conquistador, o Aristóteles ele teve a oportunidade de viajar muito, entrar em contato com diversas culturas diferentes. Claro que o Alexandre estava guerreando, mas Aristóteles, acompanhando ele, pôde abrir seus horizontes de pensamento. E é sim um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Como a gente falou, a gente viu aqui, ele falou de tudo, Escreveu livros de física, livros de ética, livros de metafísica, livros de política e muito mais. Os discípulos de Aristóteles ficaram conhecidos como peripatéticos. É a palavra grega que significa ambulante ou itinerante, devido ao hábito de Aristóteles de ensinar ao ar livre, e inclusive caminhando, enquanto lia e dava preleções. Enquanto ele estava ensinando a galera, ele ia dando um rolê ali pela cidade e caminhando para ajudar a pensar melhor. Bom, para Aristóteles, a finalidade da vida é a felicidade. Você concorda com o filósofo? Faça um texto refletindo sobre a felicidade e a finalidade da vida. Então, assim, qual que é a importância da felicidade na sua vida? O Aristóteles fala assim, olha, a felicidade é a finalidade humana. O homem foi feito para ser feliz e deve buscar a felicidade como sentido da vida. E para você? Você concorda, você discorda com ele? O que é a felicidade, certo? Agora com você, escreve aí para mim.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Te viu que para Aristóteles a felicidade é a finalidade humana. Então veja aqui, a partir disso, ele vai pensar numa caminhada, um modo de viver, um modo de buscar uma ética de como eu devo me portar e agir para buscar essa finalidade que é a felicidade, certo? Bom, vamos falar agora sobre a metafísica do Aristóteles. Aristóteles supera a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível que a gente vê na filosofia do Platão, a partir do conceito de substância. Então, substância é aquilo que é em si mesmo. Cada ser que existe é uma substância. Inclusive você, né? Professor, então eu sou uma substância? Sim, para Aristóteles você é uma substância, a cadeira, o cachorro, a mesa, as coisas que existem em si mesma. Na substância há a essência e há acidente. Essência é o atributo próprio de uma substância, sem o qual ela não seria o que é. O ser humano é uma substância. Essência é aquilo que faz o ser humano ser ser humano. E acidente é o atributo que uma substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. São características que podem mudar. Vamos ver um exemplo aqui agora. Vamos analisar uma substância, cavalo, que todo mundo conhece, né? Você já imaginou um cavalo que não é mamífero? Já imaginou um cavalo que não é quadrúpede ou um cavalo que não é herbívoro? Claro que não, né? Que ele ia deixar de ser cavalo se ele não fosse mamífero. Faz parte da essência do cavalo ser mamífero, ser quadrúpede, ser herbívoro. Agora, se um cavalo for branco ou se um cavalo for preto, se um cavalo for magro, ele vai deixar de ser cavalo? Claro que não, né? O cavalo pode ser branco, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser forte, fraco, magro, pode ter uma crina longa ou não. Isso é o acidente. Coisas que ele pode ser ou não ser, mas não vão mudar a essência dele, não vão deixar com que ele não seja a substância cavalo, né? São as características que podem mudar. Agora, a gente vai falar sobre ato e potência, matéria e forma, que são dois conceitos também muito importantes na filosofia do Aristóteles. Matéria é um princípio indeterminado de que o mundo físico é composto. Passividade. Ato é forma, aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, essência comum aos indivíduos da mesma espécie, é o princípio inteligível, é aquilo que eu estou sendo agora, né? A gente dá um exemplo clássico assim, ó, aquilo que é nesse momento uma semente. Uma semente é em potência, ela tem o potencial de virar, por exemplo, uma árvore. Se você planta um feijão, um grãozinho de feijão que é a semente, em ato ele é, mas em potência ele tem um potencial de ser um pé de feijão, certo? Bom, há também a teoria das 4 causas no Aristóteles. Vamos voltar lá a falar de substância. Lembra que a gente estava falando? A gente usou a substância cavalo, mas agora a gente vai usar a substância ser humano. Causa material. Do que é feito, né? Do que é feito o ser humano? Bom, o ser humano é feito de água, de carbono, aquilo que constitui o nosso corpo. Causa formal, aquilo que a coisa tende a ser. Qual que é a forma? Lembre-se disso, né? Causa formal está falando de forma, aquilo que a coisa tende a ser. A causa formal é ter forma de ser humano. Causa eficiente, aquilo que impulsiona a criação da coisa, aquilo que criou a coisa, a natureza. E por fim a causa final, aquilo para o qual a coisa é feita. Vou dar outro exemplo para você. Vamos analisar a substância cadeira. Imagina uma cadeira de madeira aí, né? Causa material, madeira. Causa formal, forma ali de cadeira. Causa eficiente, aquilo que fez ela, né? Podemos falar o marceneiro. E a causa final, aquilo pelo qual a coisa é feita, né? A gente pode falar que é para sentar, é uma cadeira. Bom,
E a relação entre ética e a metafísica aristotélica? Vou voltar aqui, né? A causa final do ser humano é aquilo pelo qual a coisa é feita. Lembra que a gente estava conversando, né? Para que existe a vida? Para onde que a gente deve ir? Qual que é o caminho? Bom, a causa final do ser humano para Aristóteles é a felicidade. Então isso não pode ser perdido de vida. Aí está a relação entre a ética e a metafísica do Aristóteles. Lembrando que ética vai falar sobre o como viver, sobre a nossa reflexão, sobre o nosso comportamento. Como eu devo pensar a minha vida, os meus próximos passos? Bom, agora vamos para uma atividade. Com base no que foi estudado na aula, complete a tabela a seguir com os conceitos trabalhados. Pense em um exemplo diferente daqueles que eu dei, hein? Para associar com os conceitos. Então tá lá, substância, essência, acidente, causa material, formal, eficiente e final. Escolha aí uma substância e fale da essência dela e tudo mais, certo? Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram escrever, assimilar certinho o que o Aristóteles falou pra gente sobre essência, causa material, causa formal. Aqui eu dei dois exemplos para vocês, né? Nós falamos sobre o ser humano e também eu dei o exemplo da cadeira de madeira, né? Vamos dar uma retomada em tudo que a gente viu hoje, que a gente falou sobre bastante coisa. O Aristóteles, ele foi um discípulo de Platão. O filósofo grego deixou um grandioso legado. Como eu falei para vocês, inclusive, o Aristóteles escreveu um livro sobre física. A gente sabe que no começo da história da filosofia, os filósofos eram aqueles que investigavam a natureza, né? E daí o Aristóteles ele faz parte de um movimento da filosofia que sai só do questionamento sobre a natureza, mas também fala o questionamento sobre nós. Então veja aqui, os primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos, eles vão falar sobre a natureza. O que são os fenômenos? A partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vê o que é a ética, como devemos proceder, qual é o nosso caminho. E a pergunta que nós falamos hoje, qual é a finalidade humana? O Aristóteles supera o idealismo platônico a partir do conceito de substância e suas oposições, essência e acidente, matéria e forma, e ato e potência. Então, quando a gente fala que o Aristóteles superou Platão nessa questão, a gente sabe que o Platão, vamos retomar, né? É aquele que fala sobre a teoria das ideias. Ele está muito mais ligado a conceitos racionais do que a conceitos que falam sobre a sensibilidade. A metafísica aristotélica nos permite compreender melhor a sua ética e a defesa da tese de que a finalidade do ser humano é a felicidade. A gente partiu da metafísica do Aristóteles para entender como que ele fala, né, que a ética correta atende à finalidade do ser humano, que é ser feliz. E aí, galera, gostaram? Hoje eu conversei então sobre a ética aristotélica. Gostei muito de conversar sobre isso com vocês. Espero que vocês também tenham gostado e até mais. Se cuidem!